E na semana passada nós nos despedimos de Amor de Mãe. E além da saudade que eu sei que a gente vai ficar de Dona Lourdes, de Thelma, de Vitória, uma coisa me chamou muita atenção como noveleiro, que foi o fato de que no último capítulo, na exibição do último capítulo, segundo saiu na matéria da coluna da Patrícia Kogut, houve um aumento de buscas no Google do termo aneurisma, muito relacionado ao fato da vilã Thelma ter tido um aneurisma. E aí isso acabou nos inspirando a fazer um videozinho aqui pro canal, né, amiga? Hoje nós vamos falar de merchandising social em novelas que deram frutos. Mas o que seria merchandising social? Só pra gente explicar aqui rapidinho. É quando uma novela ela aborda temáticas sociais e atuais do país ou de algum grupo, de alguma situação, com o compromisso de ser educativo, ético e responsável para mobilizar a população. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre esses casos que foram responsáveis e educativos, não de uns desserviços que rolam de vez em quando por aí, né? De vez em quando. Então... Simbora então, gente. Flash gostosa. Vocês vão reparar que vai ter alguns nomes bem recorrentes que vão aparecer aqui no vídeo. Entre eles, o de Glória Pérez, uma autora que na década de 90 arrasou muito em merchandising social. Muitas novelas dela abordaram temáticas importantes, inseriram elas dentro das tramas de uma forma que houve um grande impacto para a sociedade. Olha, desde Barriga de Aluguel, que foi essa novela de 1990, ela conseguiu abordar a temática da barriga solidária. E olha que essa novela estava sendo ensaiada para entrar no ar quase 10 anos antes, mas a emissora temeu, né, ainda ser um tema tabu, que as pessoas não iam compreender, e só em 1990 que isso aconteceu. Anos depois, em 1995, Glória Pérez lançou Explode Coração, que acho que é uma das novelas que tem um exemplo de merchandising social mais bem sucedido, um dos mais bem sucedidos em novelas brasileiras. Pelo menos eu fiquei muito impressionada com os resultados desse merchandising social. A novela, ela abordava o drama de uma personagem, que era a Odaísa, que ela buscava seu filho desaparecido, que era o Gugu. Ele tinha sido sequestrado e ela se juntou em um capítulo às Mães de Cinelândia, que eram mães que ficavam em frente à Assembleia Legislativa lá no centro do Rio, em busca de seus filhos desaparecidos. Então elas ficavam com cartazes, com as caras das crianças. Isso é real, né? Inclusive a Glória Pérez se inspirou porque um dia ela estava passando ali no centro e ela viu essas mães protestando em frente à Assembleia. E aí ela resolveu abordar isso na novela, né? A questão das crianças desaparecidas. E teve um capítulo dessa novela que uma mãe mostra foto de uma criança desaparecida, né? Na vida real. E, gente, 6 dias depois, essa criança foi encontrada. Eu fiquei, assim, chocada quando eu li sobre isso, sabe? Não, tanto de uma coisa melhor repercussão que ainda teve. É que parece que depois que a novela foi toda exibida, mais de 60 crianças desaparecidas foram encontradas no Brasil. Então a novela jogar luz sobre essa temática foi muito importante, justamente para ajudar as pessoas a ficarem mais conscientes do fato de que havia muitas crianças desaparecendo naquele período, sabe? Com certeza, foi muito importante. E indo para um caso já próximo ali dos anos, agora no início dos anos 2000, né, nos anos 2000, em Laços de Família tem um exemplo que até é bem clichê, que muita gente já sabe, né, obviamente eu falando de Laços de Família, vocês já sabem o que eu vou falar, mas... Um clássico da televisão. Um clássico, mas eu não sei se as pessoas têm noção do quão importante foi abordar leucemia pela personagem Camila, que era uma das protagonistas da trama em Laços de Família. A novela, obviamente, de Manuel Carlos, né, outro reizinho aí do merchandising social, além dela dar luz à questão da leucemia, questão de tratamento e sintomas e tudo isso, ela, gente, ajudou a aumentar a doação de sangue, de órgãos e de medula óssea. E isso, nossa, é muito importante. E eu até acho que é muito legal quando ela é reprisada, porque eu acho que isso acaba
sempre que ela é reprisada, eu acho que isso causa um efeito no momento, sabe? Em relação à doação de sangue, de órgãos e de medula. É praticamente lembrar o povo que existe a doação e que as pessoas precisam se preocupar com isso também, sabe? Na época da novela, esse aumento de doações foi chamado de efeito Camila. Até nome teve. Gente. E depois do último capítulo da novela, que foi ao ar, o Instituto Nacional do Câncer aqui no Brasil, ele registrou cerca de 149 novos cadastros de doação de medula. O que geralmente acontecia em um mês era 10 novos cadastramentos. Foi para 149. É muito doido isso e muito bom quando isso acontece. Caramba. Ainda falando de Manuel Carlos, tempos depois, quando ele fez Mulheres Apaixonadas, ele conseguiu um feito parecido com a personagem Doris, que assim, todo mundo odiava, era uma neta inescrupulosa que maltratava os seus avós, e isso rendia muitas cenas assim, violentas, pesadas, e que causavam um desconforto em todo o público, mas foi graças ao ódio das pessoas por essa personagem, inclusive a própria atriz fala isso, que o Estatuto do Idoso saiu do papel. Esse projeto foi feito pelo então deputado Paulo Paim do PT, foi aprovado pelo Senado, né, deu tudo certo, e na época, quando foi feita a comitiva para Brasília, os atores do personagem da Doris e do casal Leopoldo e Flora participaram da cerimônia, o que é muito legal, né, ver que teve um impacto tão grande que até os atores foram. Sim, e parte do elenco... e tudo. E parte do elenco se movimentou para o Estatuto do Idoso ser aprovado antes disso, sabe? Então, foi muito legal ver essa comoção. E é muito doido pensar que foi preciso uma novela para esse Estatuto do Idoso ser aprovado. Sim. Precisou de uma novela para fazer um empurrãozinho, né? Ai, meu Deus. E anos depois, em América, Glória Pérez, aí, parece que a gente tá revezando Glória Pérez, Manuel Carlos, Glória Pérez, Pois é, em América teve vários temas abordados, né? Mas a gente vai citar um específico porque nesse aqui saiu até uma lei, né? Foi aprovada até uma lei por causa dos personagens da Maria Flor e Jatobá, que eram personagens cegos, interpretados pela Bruna Marquezine e pelo Marcos Frota. A novela quis abordar o dia a dia de pessoas cegas, todas as dificuldades e problemas na acessibilidade aqui do país e tudo isso. E também como eles podiam ter um cotidiano normal também, mostrando que eles são pessoas como qualquer outro. E por causa da repercussão da novela e desses personagens e tudo de bom que trouxe pra essa temática, tinha um projeto de lei que estava estacionado do deputado José Dourado, do PT, que era um projeto que talvez não fosse passar tão cedo, mas por causa da novela passou e foi aprovado, que era uma lei de acesso irrestrito aos cães guias, né? Que é muito doido pensar que pra mim essa era uma coisa que já existia. Quem usava cão-guia já podia... Imaginei que era algo aceito, assim, normalmente. Mas foi por causa da novela. E foi a lei que realmente deu esse direito. Pois é. Muito doido. Mas que bom que foi aprovado e tá aprovado até hoje, tá aí. E a novela também, ela abordava outras... Tinha um programa, né? De um personagem cego na novela, e que eles falavam sobre o dia a dia deles. Foi muito... Acho que foi muito interessante isso. Hoje em dia eu só penso que a Maria Flor e o Jatobá podiam ser mesmo atores cegos, né? Atores cegos. Mas aí também outros tempos, né? Querendo ou não, pelo menos algum fruto positivo teve a novela. Pra sair das novelas da Glória Pérez e do Manuel Carlos, temos também aqui um exemplo do Jequinho, o nosso querido João Manuel Carneiro, que também conseguiu um feito bem importante com a novela Favorita em 2008. Pra quem se lembra daquela trama secundária da Catarina e do Léo, em que o Léo era um esposo abusivo, que agredia ela verbalmente, batia, era realmente um marido péssimo, podre, mas foi graças à exposição dessa trama do Léo e da Catarina que houve um aumento de 22,3% nos relatos de violência recebidos pela Central de Atendimento à Mulher. E apesar de muitas pessoas na época acreditarem esse acontecimento pelo fato de que a Lei Maria da Penha tinha entrado em vigor recentemente, no caso, no segundo semestre de 2006, ainda assim, a própria Maria da Penha falou publicamente na época que a autora poderia botar algumas
algum outro personagem informando a Catarina sobre a Lei Maria da Penha, até como uma forma de informar ainda mais o público, né? E eu acho legal essa como as pessoas até acreditam, veem a importância de falar sobre isso numa novela. É, amigo, e vale lembrar que esse assunto da violência contra a mulher já foi abordado em outra novela antes de A Favorita, né? Todo mundo sabe que Mulheres Apaixonadas, esse assunto foi muito abordado. A Raquel, né, sofria violência doméstica do Marcos, e na época também aumentou muito o número de denúncias de violência doméstica, de violência contra a mulher, de maus tratos familiares, isso por causa de Mulheres Apaixonadas. E também, já que tu falou da Lei Maria da Penha, a novela, ela incentivou a lei começar a ser escrita, né? Porque na época ainda não tinha sido, ainda, né, estava concreta ainda não, mas com certeza ela incentivou isso. Fico feliz, em fato, que realmente aumentou. E toda vez que a novela é reprisada, Mulheres Apaixonadas no caso, né, que é A Favorita nunca foi reprisada, surte um efeito. Mais uma pausa aqui bem rápida pra você curtir o vídeo, compartilhar pros seus amigos noveleiros e também de conhecerem nosso clubinho de membros, que tem todas as informações de você ter um contato assim mais direto com a gente aqui no link embaixo. E pra pegar aqui um caso mais recente, a novela Salve Jorge também conseguiu alguns feitos bem interessantes, né, amiga? Sim, nossa. Em Salve Jorge, a Glória Pérez, ela queria abordar tanto o tráfico de pessoas como exploração sexual. Que, nossa, eu achei bem ousado, porque eu acredito que em novela nunca tinha sido abordado isso de uma maneira tão forte, tão direta, né? Pelo menos o que eu lembro aqui. Então achei que foi bastante corajoso da parte dela. E rendeu fruto, sim, porque tem um caso até bastante curioso, que na época da novela, uma mãe conseguiu salvar sua filha e ajudar sua filha, que ela estava sendo explorada sexualmente na Espanha. Ela tinha sido traficada para Espanha, e um telefonema da filha dela, angustiada, ela fez a denúncia para a polícia da Espanha, e a polícia da Espanha conseguiu achar e salvar a menina. Isso tudo na época da novela, que com certeza ajudou a esses casos ganhar voz e ter seriedade também, né? Porque às vezes as pessoas não levam muito a sério, não cuidam do caso direito, e na época a menina conseguiu sair disso por causa da novela também. É até louco imaginar que uma novela conseguiu fazer com que a mãe percebesse que isso podia estar acontecendo, sabe? Que a exposição disso, da Morena e da situação lá das meninas da Turquia, conseguiu fazer com que a mãe acreditasse na filha e realmente levasse pra polícia, ligasse procurando por ela e desembocasse em toda essa situação. Pois é, e o vídeo de hoje, com esse assunto meio pesado aqui, esse último tópico, a gente finaliza o vídeo de hoje. Mas eu queria saber de vocês, gente, qual o caso de merchandising social que mais impactou sua vida aí de noveleiro? Enquanto você tava assistindo, você ficou, nossa, te ajudou de alguma forma, ou te conscientizou, né? Gente, eu gostaria muito de ver você comentar aqui outros assuntos, outras pautas levantadas em novelas que realmente atingiram vocês. E não esqueça também de curtir o vídeo pra ajudar a gente, compartilhar com seus amigos noveleiros, e até a próxima. Tchau.